paz do Senhor, meus irmãos, estamos novamente com o programa Fiel é a Palavra. E nesta oportunidade, nós queremos falar sobre o tema arrebatamento. Um tema que nunca sai de moda, pois é a esperança da igreja. Porém, quero já conscientizar aos irmãos que nós vamos tratar deste tema segundo o que a palavra de Deus diz. Você pode perguntar do outro lado, mas é justamente, todo tema tem que ser segundo a palavra de Deus. Mas muitas vezes, meus irmãos, nós falamos de um tema e colocamos aquilo que nós ouvimos, aquilo que tradicionalmente nós ouvimos. E o tema do arrebatamento é um tema que realmente muitas pessoas falam nos púlpitos da igreja conforme têm ouvido, conforme as tradições e não conforme o que a palavra de Deus realmente diz. Então, por isso nós estamos fazendo este vídeo, para que nós venhamos ficar inteirados do que a palavra de Deus diz, pois como é o nosso programa, Fiel é a Palavra. Então, para nós entendermos alguma coisa sobre o arrebatamento, nós temos que nos situarmos no tempo. E para isso nós vamos ler Mateus capítulo 24, versículo de número 3, aonde os discípulos fazem 3 perguntas. Quando se estudará essas coisas? Qual é o sinal da tua vinda? E quando será o fim do mundo, ou o final dos tempos? Nós vamos ler aqui que os discípulos vão fazer essas 3 perguntas. Mateus capítulo 24, verso 3. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Jesus lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por multiplicar-se a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até ao fim, este será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Veja que Jesus aqui respondeu sistematicamente as 3 perguntas. Quais são elas? Repito. Quando sucederão estas coisas? Quando acontecerão estas coisas? Que coisas? Jesus estava ali com os discípulos falando sobre a destruição de Jerusalém, do templo, onde no verso 2 ele diz: não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então Jesus está falando sobre a destruição do templo em Jerusalém. E os discípulos, quando vai acontecer isso? E aí eles foram mais além, eles perguntaram quando também vai ser a sua volta, a sua vinda. E Jesus vai respondendo tudo isso sistematicamente, até chegar na última pergunta: e quando vai ser o fim do mundo? Quando vai ser a consumação dos séculos? Então Jesus responde a primeira pergunta, que dentro da história elas se misturam, elas são muito próximas uma da outra. Mas ele responde a primeira pergunta e já no verso 8 ele diz: porém tudo isso é o princípio das dores. A igreja estará ali nesses momentos passando o princípio de dores. Jesus está fazendo uma analogia à mulher que está grávida, né? A mulher que está grávida sentindo já dores de parto para ganhar a luz. Então Jesus está dizendo, quando começar essas coisas a acontecer, né, os falsos cristos aparecerem, enganando as pessoas, rumores de guerra, é necessário que isso aconteça.
Mas isso é apenas o começo das dores de quem está para dar à luz. E depois do verso número 11, Jesus diz: levantar-se-ão muitos falsos e profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar, o verso 12, multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E o verso 13, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Então aqui os versos 11 a 13 está justamente falando do nosso tempo. Qual o tempo de maior levante de falsos profetas que enganam a muitos, senão o nosso? Igrejas, dia após dia se levantando, pastores, apóstolos, bispos, se levantando em todos os lugares, dizendo que é a igreja verdadeira, dizendo que tem uma palavra, uma nova revelação de Deus, e estão aí enganando a muitos, falando coisas que a Bíblia não nos autoriza a falar, levando multidões dentro daquilo que o povo quer ouvir. O que o povo quer ouvir? O povo não quer ouvir a mensagem do Evangelho. O povo quer ouvir um Evangelho que agrade a sua própria vida, aquilo que os seus pensamentos, aquilo que a sua vida lhe oferece de bom. É isso que eles querem ouvir dentro das igrejas. E para acontecer isso, está se levantando muitos falsos profetas que estão dizendo: venha como está e fique como você quiser. Então esse é o tempo que nós estamos situados. E Jesus diz no verso 12: vai se multiplicar o pecado e o amor vai se esfriar. Jesus não está falando sobre a multiplicação do pecado no mundo e nem sobre o esfriamento do amor no mundo. Veja que Jesus está explicando aqui sobre a sua igreja. Ele está dizendo: o amor vai esfriar, porque haverá um aumento de pecado. Então hoje, infelizmente, nós temos visto isso, o amor se esfriando na vida de muitos crentes e o pecado abundando dentro da igreja. O pecado vindo como uma avalanche para dentro das igrejas. Não estou aqui dizendo igreja A, B ou C, mas em geral. E se nós não cuidarmos, também a nossa igreja será atacada por esta iniquidade, por esta força do pecado. Se nós não estivermos alerta contra o pecado, também vai acontecer isso conosco. Então o que nós estamos dizendo é o que Jesus mesmo disse: por multiplicar-se o pecado, o amor se esfriaria de quase todos. E eu gostaria de pedir a você que você faça parte deste quase todos que o amor não esfriou. Então Jesus disse: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Que fim é este? Veja que no verso 13 fala do fim: aquele que perseverar até o fim será salvo. O verso 14 também fala: então virá o fim. Não pode existir dois fins. Ou é um fim, ou não existe fim. Porque o fim é o término, e só pode terminar uma coisa uma vez. Só que o que Jesus está dizendo realmente são dois fins. O verso 13, Jesus está falando sobre o fim da igreja na terra. Ele está dizendo: aquele que perseverar, andar na sua palavra, continuar firme naquilo que ele ensinou, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Aquele que perseverar até o fim é a volta de Jesus. O fim da igreja é o arrebatamento. O fim da igreja é quando Jesus vier. Então Jesus está dizendo: aquele que perseverar até o fim, respondendo à segunda pergunta dos discípulos: qual o sinal da tua vinda? Jesus está dizendo: a multiplicação do pecado, o amor esfriando e os falsos profetas. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Acontecerá o arrebatamento e nos levará para o céu. E o verso 14 fala do fim do mundo. E aí ele continua: será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então hoje, para nós conseguirmos falar do arrebatamento, teríamos que entrar neste contexto bíblico para mostrar que nós estamos realmente nos versos 11, 12 e 13 de Mateus capítulo 24. Nós estamos na perseverança dos santos. Nós estamos aguardando a volta de Jesus. Não há mais nada nesta terra que nos agrade. Não há nada aqui que nos chame a atenção. E nós estamos apenas perseverando para que Jesus volte.
Nós estamos perseverando, aguardando o arrebatamento da igreja. Então, este é o primeiro vídeo falando sobre o arrebatamento. Eu sei que muitas pessoas, ao ouvir o verso 14, pensam assim: Jesus, ele vai voltar somente depois que acontecer este versículo 14. Será pregado o evangelho do reino por todo mundo para testemunho e depois virá o fim. Não. Nós vamos nos demais vídeos entender que o verso 13 fala do fim da igreja e o verso 14 fala do fim do mundo. Mas isso nós vamos deixar para o próximo vídeo. Eu gostaria que você acompanhasse, vai ser uma série de muitos vídeos, porque o arrebatamento é uma coisa muito complexa. Nós não podemos aqui falar tudo numa vez só, porque há vários versículos que tem que se encaixar, né? Mas dentro dos demais vídeos desta série nós vamos falando, e eu gostaria que você, que está assistindo, e tivesse alguma dúvida, já colocasse a sua dúvida aí no vídeo, colocasse ali o seu comentário, para que nós interagíssemos juntos e pudéssemos responder às suas dúvidas e saná-las em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo, na continuação do arrebatamento da igreja. Deus abençoe a todos.